Pronto. Olá, Olá, tudo bem? Seja tudo bem-vinda. bem, Hugo? Tudo bem, obrigada. Eu que agradeço. Eu quem agradeço. Bom, boa tarde, Clarissa. Boa Boa tarde. tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live iluminada. E dessa vez eu vou poder dizer que eu convidei a Clarissa e eu a conheci nos encontros de iluminação da vida, como, por exemplo, o LED Forum. E eu passei a admirá-la ali, porque eu a enxergo como uma profissional bem séria. Quando eu a conheci, ela já trabalhava na LD Studio, que é um escritório muito conhecidão, muito famoso de iluminação no Rio de Janeiro e no Brasil todo, que é, acho que quem é mais conhecido no escritório é a Mônica Lobo. E mais uma vez eu vou falar de iluminação, de projetos de iluminação e quanto a iluminação pode acrescentar, valorizando um projeto de arquitetura. Mas a gente sabe também, a gente sabe também que um projeto de iluminação pode destruir um projeto de arquitetura. Então, eu convidei a Clarice, porque ela é uma pessoa que tem muita experiência de projeto e a gente vai poder fazer alguma brincadeira com vocês aqui e de uma maneira descontraída, mostrando alguns projetos aqui, falar de algumas coisas que, na nossa opinião, você ou qualquer pessoa não deveriam fazer num projeto de iluminação. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, Clarice. Eu vou pedir para você se apresentar e, de uma maneira bem resumida, contar um pouco da sua história para o pessoal aí, enquanto eu vou marcar aqui e convidar as pessoas para. Vou falar aqui da live. Vou anotar aqui. Obrigada, Hugo, pelo convite. É, Então, como você falou, né? Eu estou no time da LD Studio hoje. Eu sou formada em composição de interior pela Escola de Belas Artes da UFRJ. E eu, quando me formei, aí eu fui para Milão fazer um master em iluminação. E aí, voltando, eu entrei num escritório de arquitetura e interiores, que é o Duda Porto. E eu lá já entrei para iluminação e fiquei quase 5 anos lá. E de lá eu vim para a LD, onde eu estou hoje. E adoro, muito bacana. Que legal. Já tem alguns comentários, é um pouco difícil, né? A gente ler todos os comentários e acompanhar tudo, mas eu vou tentar fazer isso daqui, fixar. Não consegui fixar. Deixa eu ver aqui. Que coisa louca. Ok. Ok, vamos mandar um ok aqui, pronto. Só um pouquinho. Não, não. Não era para clicar aqui e fixar a pergunta, o meu comentário? Se Que você não está coisa. conseguindo, ainda bem que é você que está comandando. Enfim, façam suas perguntas, e seus comentários. Bom, a gente separou alguns tópicos aqui que a gente acredita, né? Mas o que eu acho que é interessante? Bom, óbvio que a sua participação é interessante por diversos motivos. E um deles é que, pelo menos eu sempre enxerguei a Mônica e a LD Studio como um escritório que não se limita a escolher luminárias, né? É um escritório cujo trabalho não se limita a usar luminárias para fazer um projeto de iluminação. Então, a primeira pergunta é se você concordaria que um erro de um projeto de iluminação é considerar apenas luminárias para fazer um projeto de iluminação. Porque tem muita gente, inclusive, que confunde o serviço de loja, por exemplo, com o do escritório da LD ou de outros
escritórios de projetos de iluminação, que naturalmente fazem uma análise muito mais profunda e a gente vai falar aqui também disso. Você acha que é possível, então eu vou pedir para você dar sua opinião, falando, você acha que é possível fazer um projeto de iluminação arrebatador, incrível, estonteante, apenas usando luminárias simples que estão disponíveis no mercado, ou que isso seria uma solução muito simples? Essa é a primeira pergunta. Eu acho que possível tudo é, até porque é uma questão de referencial, né? Claro. Mas eu acho que sim, é possível a gente criar projetos e soluções muito interessantes com o que a gente tem disponível no mercado. Inclusive falando em custo-benefício, né? Que eu acho que é uma questão mais do que nunca em voga. Então, eu acho que sim, é possível, mas eu acho que, como você começou falando, eu acho que o pensamento tem que ser no projeto, é um todo. Então, você não está olhando para um embutido assim, de tal faixa, isso não importa agora, você está olhando para o efeito, né? Você busca o efeito, o que que você quer daquele espaço, daquele ambiente, daquele projeto. Então, a luminária em si não é importante agora. Se vai ser uma luminária de 200, 2.000 ou R$ 50, isso a gente ajusta. Isso é fácil. Olha, Quer dizer, fácil, não é tão fácil, mas a gente ajusta. Tudo é possível. Então, sim, eu acho que é possível criar soluções muitíssimo interessantes com criatividade e conhecimento, porque, de fato, como a gente já tem mais prática, né, já está mais tempo no mercado fazendo projeto, então a gente já tem alguns shortcuts que a gente vai, né, cortando alguns caminhos e já tem alguns, algumas preferências, já sabe o que é mais interessante, até o custo-benefício propriamente dito. legal. Então, que bom que a gente chega no primeiro tópico que a gente já tinha pré-estabelecido aqui. Que então um erro é possível fazer projetos com luminárias existentes no mercado, inclusive projetos com bons resultados. Entretanto, um erro comum é as pessoas partir para escolher as luminárias sem antes pensar em qual efeito elas querem obter em um determinado espaço, ou qual função, em se aprofundar na função a qual se destina aquele espaço. Você tocando nesse assunto, eu já fico aqui saltitando pensando no que eu tenho mais raiva hoje em dia, que o que está muito na moda é trilho. E as pessoas têm mania, as pessoas, eu digo arquitetos, eu não estou dizendo cliente final que vai na loja ali em Benfica e tira da cabeça dele. Não, estamos falando de arquitetos com essa coisa da luminária pré-estabelecida e acha que já está tudo resolvido com trilho em tudo quanto é lugar. E aí o pessoal do escritório brinca comigo que fala, Clarice odeia trilho. E por um lado, não é que a Clarice odeia trilho, mas é porque, gente, trilho num quarto de bebê, você arquiteto oferecendo isso, eu acho um crime. Trilho numa cozinha, eu acho um crime. Então, olhar para essas coisas eu acho importantes. E é o que você falou. O profissional de iluminação consegue te ajudar, te direcionar em soluções que vão ser tão... Porque o argumento sempre é porque o trilho é muito flexível. Né? De fato, mas soluções que podem ser tão flexíveis ou com um custo parecido e que vão se aplicar a uma funcionalidade muito melhor nesse ambiente. Tá, então vamos dissecar as coisas aqui e, naturalmente, eu vou convidar vocês a anotarem, né? Porque quando você tem a oportunidade de escutar uma pessoa que entende do assunto, quanto mais você anota, mais você aprende, né? E para que as lives sejam produtivas, para você que está assistindo aqui, para que isso seja produtivo para você e se torne alguma coisa que você possa aplicar na sua vida, eu sugiro que você anote. Então, na prática, por que eu tenho a minha opinião, né? Mas, naturalmente, eu vou ver se a minha opinião bate com a sua. Por que um trilho
é um crime num quarto de bebê? Ou por que que um trilho... Me diz por que que um trilho é um crime num quarto de bebê, e eu, em troca, vou dizer por que que, na minha opinião, assim, ó, primeiro você diz por que que um trilho é um crime num quarto de bebê, e aí eu comento. E aí depois eu digo por que que um trilho é um crime numa cozinha, e aí você comenta. Parece divertido assim? Então, bom, no quarto de bebê, a primeira. Por que a especificidade do bebê? A perspectiva de um bebê geralmente o bebê está deitado, olhando de baixo para cima. Então, qualquer tipo de iluminação, qualquer tipo de fonte de luz que você coloque, que seja luz direta, o bebê vai estar olhando para isso. Num trilho, como você geralmente tem uma luz pontual, focada, né? Você tem um foco em determinada, por mais aberto que seja o facho da lâmpada que você está propondo, você tem um foco direcionado num ponto específico. E você está jogando a luz na cara da criança. Então, é extremamente desconfortável. Muito bem. Fora o fato de que seria interessante você ter uma luz difusa, mas eu até deixo. Vai que a intenção da pessoa em projeto não é ter uma luz difusa. Então, né, a gente deixa o benefício da dúvida. Mas seria interessante ter uma luz difusa, supõe-se, num quarto, seja de bebê, seja de qualquer idade, você ter uma fonte, pelo menos, de luz difusa e o trilho não vai te propiciar isso, mesmo com uma lâmpada de facho bem aberta. Ótimo. Que bom. Cara, que delícia esse tipo de live. É muito mais legal, eu acho, assim, né? Pessoal, então se vocês gostam também desse tipo de live, onde tem uma troca de informação, um bate-bola, como as pessoas falam, tipo, eu falo e a Clarissa fala, eu falo e a Clarissa fala. Se vocês acham que isso pode interessar alguém que gosta também de iluminação, e a gente até mostrar alguns projetos aqui de vez em quando para ilustrar o que a gente está falando, sugiro e peço que vocês curtam aí no coração e que encaminhem pela setinha para pessoas que vocês acham que podem se interessar. Cara, concordo totalmente. Depois vou até citar um exemplo de um estúdio de Pilates que a gente fez em Curitiba, né? E basicamente todas as pessoas que estão fazendo uma atividade física na academia, se você está fazendo supino, você está deitado olhando para cima. Se você está fazendo abdominal, você está deitado virado para cima. E da mesma maneira que um quarto de bebê, a maior parte do tempo ele está deitado de bruços ou deitado virado para cima. Tem gente que coloca embutido em cima da cabeceira da cama. E, naturalmente, quando você está na cama, você ou está deitado de costas, de bruços, ou virado para cima. Então, pode ser bonito na foto. Tem coisas que a gente faz em evento, casa-cor, por exemplo, que é bonito para foto, mas que na prática não são muito aplicáveis. E se na prática não é muito aplicável, será? Eu não vou dizer que não deve fazer, né, nesse caso, mas será que você deveria colocar um embutido? Então, usando as palavras da Clarissa e traduzindo para as minhas, eu acho que um erro brabo de projeto é primeiro, é as pessoas serem viciadas no teto para resolver o projeto de iluminação. E isso a gente vê muito. Cliente final, arquiteto, designer de interiores e, em geral, as pessoas resolvem a sua iluminação com pendente, embutido ou spot, as pessoas chamam do jeito que querem, plafond, trilho e perfil. Tudo no teto. Então, no fundo, na prática, isso ocasiona um erro, isso é um erro básico, né? As pessoas serem viciadas no teto. Ele ocasiona um erro nível avançado, para uma análise avançada, que é todo tipo de iluminação vindo de cima para baixo. Então, você não tem uma variação de iluminação vindo como ela está aqui nesse momento para mim, com menos sombra, porque ela está vindo de frente, que no caso da Clarissa, eu estou vendo que ela está vindo pela luz natural, ela deve estar próximo da janela. Sim. Mas você não tem essa iluminação que dá uma conotação uniforme que é melhor para as pessoas socializarem. Acaba que você tem esse tipo de efeito aqui, ó, que tem tem uma distribuição que não é tão uniforme e que acaba fazendo muita sombra. Às vezes, se ela estiver atrás, você tem uns brilhos que incomodam, para não usar um termo técnico. Então, esse é o primeiro erro que eu acho que vocês poderiam anotar. Primeiro, ser viciado no teto.
No quarto da minha filha não tem trilho. Ótimo. Segundo, que aí é o ponto-chave do trilho. O trilho eu te perguntaria se é trilho ou se é um trilho perfil, né? Mas no fundo dá no mesmo, porque existem hoje alguns trilhos que você consegue encaixar um módulo de luz difusa, com um módulo como se fosse um perfil desse daqui. E da mesma forma, você tem alguns perfis que você também modulares, né? Que você coloca luz difusa e luz focal, vamos dizer assim, luz com facho, né, que a gente poderia chamar de luz de destaque ou luz de efeito. Então, mais uma vez, o ponto-chave é que, pela luz vir sempre do teto, nesse tipo de solução, seja trilho fixado no teto, ou pendente, ou embutido, no caso do perfil, sempre a luz vai estar vindo na mesma direção, de cima para baixo. E como o exemplo que a Clarissa citou, de um bebê, ou de um quarto, ou de uma área de atividade física, por exemplo, numa academia, sempre a luz vai estar oferecendo brilho aos olhos do usuário do espaço. E isso, por mais que a luz tenha um difusor, como o que acontece no brilho, você vê como ela esfumaceia aqui a câmera, ou seja, como ela fica desagradável. Então, o segundo erro que você não deveria cometer é colocar tudo no teto, porque você acaba incorrendo ou entrando no erro de ofuscamento, que é esse que você quis dizer, né? Sim, exatamente. O que você mencionou também da superfície de brilho, né, como a possibilidade da difusa, no caso do quarto do bebê, seria tão desconfortável quanto. Sim. E aí uma solução que a gente não tem no trilho, por exemplo, e nem no perfil de embutir, é de luz indireta, que já é mais agradável, embora o bebê ou as pessoas veriam um brilho. No caso da academia, ver brilho é estímulo visual. Ótimo, você pode usar isso no seu projeto. E no caso do bebê, não é ótimo, porque quanto mais brilha, mais estímulo, mais a flora vai ficar agitada, mais o filho. Agitada. É. E quanto menos brilho, mais interessa a você. Então, se você tirar essa solução de luz indireta, que pode ser boa nesse caso para relaxamento, e colocar na parede, por exemplo, isso pode ser melhor para você. Então, já juntando a sugestão da Clarissa, lembra que eu falei que esse tipo de live é legal porque você tem troca de informação de dois profissionais, né? Bate-bola, né? Então, ela disse que o ofuscamento é ruim. Eu disse que usar ser viciado no teto é ruim. Então, olha que legal, juntando a informação dela com a minha, talvez, não existe receita nem fórmula, não é isso que a gente vai oferecer aqui hoje. Mas talvez, se você tiver uma solução de luz indireta na parede, para um quarto de bebê, seja mais adequado. Ah, então também posso usar isso na academia? Pode, mas vai oferecer menos estímulo. Ou talvez você mescle parede com teto. Mas então a primeira coisa que eu anotei aqui, vício no teto, é um erro. Segundo, ofuscamento, não considerar ofuscamentos. Alguém comentou aqui do conforto, sobre o conforto visual que a gente está mencionando, de luminárias com UGR menor que 16. Mas nesse caso, mesmo uma luminária com UGR super bacana, ainda assim não seria o mais adequado nos casos que a gente está mencionando. Não vou mais ser viciada no teto. É porque o GR, eu não sou perito em equipamento, né? E não sei se a Clarissa era também, mas enfim, eu entendo que o GR são as luminárias que têm um menor índice de ofuscamento. Então, normalmente, elas têm um ângulo de corte ou um cut-off angle, que impossibilitam que você veja o brilho da fonte luminosa em um maior número de ângulos possível. Ou seja, você só verá o brilho da fonte luminosa quando estiver muito embaixo dela, né? Então, para exemplificar, imagina uma luminária com um embutido, por exemplo, né? Que todo mundo sabe do que se trata. Um embutido, spot de embutir, como algumas pessoas falam, muito fechado e muito recuado. Todo mundo sabe que tem um desse no mercado, né? Então, ele pode, de diversos pontos do espaço, não ver brilho, não oferecer brilho. Ótimo. Entretanto, para quem está deitado
na cama. Se você tiver alguns spots desse, alguns embutidos desses, ainda assim você verá brilho. E por isso que a Clarissa disse muito bem que ainda assim eles não funcionam muito. Nesse caso, se você tem uma luz vindo da parede, de luz rebatida com indireta, ela vai funcionar melhor. É isso, Clarissa? É isso. Não, super bacana pensar em luminárias com o GR com controle de ofuscamento, o GR bacana, isso é ótimo. Mas nesse caso específico não funcionaria. Pois é, certo. Bom, próximo. Então, vício no teto é um erro. Não considerar ofuscamento nas soluções que vocês vão escolher. E agora chega o próximo aqui, que é o que a gente tinha citado em algum momento. Não pensar no efeito de iluminação que você está pretendendo no espaço, né? E aí, eu sei que muitas informações e muitos ensinamentos que acontecem na faculdade de arquitetura acontecem também no design de interiores enfim, em outras faculdades. E na faculdade minha lá, um professor falava muitas vezes, e aí por isso eu gravei muito bem, que quando a gente vai fazer um projeto de um espaço, a gente tem que atender a três aspectos, né? O primeiro é a que esse espaço se destina. Então, se a gente tem um cômodo, né, um quarto, um cômodo de 20 metros quadrados, do tamanho que você quiser imaginar, você que está assistindo, você não pode imaginar a iluminação, você não pode começar a pensar na iluminação sem antes pensar a que esse cômodo se destina. Porque vocês podem concordar que se for home office é um tipo de iluminação, ou um grupo de tipos, um conjunto de tipos de iluminação, e se for um quarto de bebê, que é o exemplo que a gente tem anteriormente, é outro conjunto de iluminação. Então, por isso, antes de tudo, pensar a que se destina, a quem se destina, né? Quem vai usar, se é um bebê, se é um adolescente, se é um adulto, se é um idoso, e o tipo de cultura dessa pessoa. E aí, diferenças culturais, e nesse caso a gente poderia considerar também as diferenças de idade interferem na iluminação. Então, você concordaria, Clarissa, a minha pergunta do bate-bola aqui nesse momento é: você concordaria que não considerar o briefing ou não considerar o briefing antes, os condicionantes de projeto, não é nem o briefing, porque o briefing a gente constitui quando a gente faz análise do cliente. Não analisar todas as características e demandas e necessidades e já sair escolhendo luminária é um erro? Com certeza. Eu acho que um dos diferenciais, eu me atreveria a dizer que um dos diferenciais de você contratar um profissional da área, de um projeto pensado para você, é que quando você fala do briefing, né, que a gente constrói e tal, mas na verdade a análise, sem análise não tem briefing, né? Então o projeto é feito para você, para aquele ambiente, para aquela edificação, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, não faz nenhum sentido você atropelar e escolher luminária, porque você tem que entender como você mencionou, qual é a funcionalidade, qual o objetivo, e a partir dessa análise do ambiente e do cliente e enfim, do contexto todo, você então estabelecer os objetivos e pensar no projeto para aquele espaço específico. Que legal. Como eu admiro o que eu poderia admirar num escritório como a LD Studio ou num escritório muito bom como o do Duda Porto, que são dois escritórios pelos quais você passou. Esses escritórios eu sei que eles dedicam tempo ao processo criativo. Ou seja, o processo criativo não faz parte do processo criativo, pessoal, desenhar no AutoCAD ou fazer sketch. O processo criativo é você fazer as análises justamente das necessidades e as análises da forma. Por exemplo, as análises formais, né? O que você vai querer construir de forma de iluminação ou de efeito de iluminação. E para elaborar isso, você precisa entender antes o cliente. Então, você conseguiria, ou você poderia, se é que você pode fazer isso, mas não tenha problema, dizer o que você mais gostou
Quando você trabalhou no escritório do Duda ou da Mônica, né, o escritório LD Studio, não especificamente algo, mas assim, esse processo criativo, o que que você percebeu de diferente, de repente, de quando você fez estágio, né, dos escritórios, ou dos projetos que a gente sabe como é em loja, né, que a pessoa recebe uma planta e é feita da maneira mais rápida possível uma sugestão de luminárias. E, para deixar claro, pessoal, não tem nada contra a loja, mas eu já trabalhei numa loja e sei que a gente é cobrado diariamente para bater meta de venda, que inclusive a meta é mais alta a cada mês, né? Então, o objetivo da loja é vender, não é fazer projeto, né? Embora ela dê a sugestão de luminárias dela. Então, para que as pessoas ouçam de você, que é uma baita profissional do mercado, que trabalhou num baita escritório e agora trabalhar num outro super escritório, o que você acha de mais diferente? Porque eu estou tentando convidar as pessoas a refletirem aqui que um projeto de iluminação feito por um escritório, ele não é melhor do que um projeto de iluminação de loja, não, tá? Ele não é melhor porque ele é diferente. Não é o mesmo tipo de serviço, galera. É bem diferente. E para que vocês entendam a diferença, eu vou convidar você, Clarissa, a dizer, na tua visão, qual é esse tipo de diferença? Qual o tamanho dessa diferença e quão profunda ela é? E aí você pode, se você quiser, citar algum projeto. Eu acho que o projeto de loja, como você disse, a loja não tem nada contra a loja, mas assim, a loja vende e o foco não é esse, acaba sendo um projeto limitado. Se ele tem, como a gente falou, não pensar no produto, né, antes, no produto luminária, né? Então acaba tendo um olhar. Eu estou administrando aqui a Sovicho bacana, administrando a Flora, mas acaba tendo um olhar limitado, porque você tem um elenco limitado com o qual você vai trabalhar, né? Então, a gente não tem relação, a gente profissionais, né? Nós profissionais da iluminação, não temos relação com a loja X ou Y, nós estamos abertos a trabalhar com todas as lojas. Isso nos possibilita a sugerir uma infinidade de produtos, né? A do fulano, a do cicrano, né? Então, eu acho que isso torna o projeto muito mais rico. E um ponto muito importante do que você tocou, eu acho que é a questão da análise. Eu acho que a análise é o coração, sabe? É o pulo do gato, é o coração do projeto, porque tudo parte dali. Você entende dali todas as especificidades daquele cliente, daquele projeto, o que o arquiteto, qual a intenção do arquiteto naquele espaço. Então, e aí você ou valoriza ou desvaloriza, se é essa a intenção, enfim. Eu acho que isso faz toda a diferença. Aí, como você também mencionou, a loja tem outro tempo, né? Essa análise, isso tem tempo e isso custa, esse tempo custa. E não tem como o profissional da loja se aprofundar, se dedicar com essa intensidade, né, a essas análises de todos os projetos, senão ele não venderia, não bateria a meta dele. Então, eu Sim, acho que isso é um grande diferencial, essa apropriação, esse entendimento que a gente tem no início eu ia até dizer aqui a assistência, mas eu não acho que a pessoa da loja não dê assistência, não é isso. Eu acho que é mesmo esse entendimento inicial aí do projeto. Acho que a gente está mais apropriado do projeto em si, das objetivos e do objetivo do arquiteto. Eu acho que isso vai muito em conjunto, é muito importante falar. legal, concordo. É exatamente isso. Eu sei que assim como você, todo mundo que está assistindo aqui já foi a uma loja e, por exemplo, assim, já viveu uma situação parecida com, oi, eu quero uma calça vermelha. Ah, tudo bem, só um minuto.
E aí a pessoa volta com 10 calças, nenhuma vermelha, e fala, olha, vermelha eu não tenho, mas eu tenho essa azul que é quase vermelha. E o Uhum. que se traduz isso é, a pessoa não vai te sugerir, ela não vai dizer assim, ah, foi mal, aqui eu não tenho uma vermelha, mas ó, na loja ali da esquina tem. Uhum. Óbvio que não vai fazer isso, porque de repente ela perde uma calça e perde uma camisa e aproveita ver um cinto e aí perde um vendão, que a galera fala no comércio, né? Então, uma loja nunca vai te sugerir algo que ela não tem. E ela, loja vive de venda, então ela não vai te sugerir um monte de soluções de usar lâmpada dentro de rasgo, de sanca, ela pode sugerir uma coisa ou outra, mas soluções, normalmente quem vai buscar são os profissionais de projeto. A loja, naturalmente, vai sugerir, vai dar uma sugestão de como usar as luminárias. Né? Então, só para deixar claro, na minha visão e na da Clarissa, uma diferença. Próximo tópico, antes de eu... Vou deixar a cozinha ali por último, mas então, a gente botou aqui, ó, não investigar a fundo as demandas do cliente. Então, esse é um erro que muita gente comete justamente por isso, de repente por pegar até dicas na internet. Ah, quer ver uma solução simples? Cara, é muito simples iluminar um quarto. Cara, põe duas par 20 na frente do armário e ele já está parcialmente bem iluminado. E de repente põe duas par 20 do outro lado da cama, onde teria um outro armário, que na verdade não vai ter, porque ninguém tem um armário de cada lado da cama, mas pronto, você tem um quarto bem iluminado com quatro embutidos. E nem dá para dizer que ele não estaria bem iluminado, porque ele tem uma quantidade de luz boa. Entretanto, será que usar uma lâmpada refletora, para não repetir par, essa sigla, será que usar a lâmpada refletora para iluminar dentro de um armário seria a melhor solução? Então, a gente sabe que tem muita dica na internet que, na verdade, em vez de ajudar, atrapalha. Né? Então, acho que um primeiro ponto é não investigar a fundo as demandas do cliente. Porque se você começa já querendo usar uma dica que você viu na internet, você acaba. Ah, quarto é fácil. Eu já vi ali na internet que dá para você usar luminárias na cabeceira, dá para usar isso, dá para usar aquilo. Você acaba não fazendo a análise do que o teu cliente mais precisa. E aí o seu projeto sempre vai ser nota 6. Não quer dizer que ele está péssimo, mas de repente ele poderia ser um baita projeto de iluminação e por um erro simples que você cometeu, ele não é incrível. E pelo fato de não investigar a fundo as demandas do cliente. É isso que a gente concordou agora há pouco, certo? Certo, com certeza. Pronto. Outro que é justamente mais ou menos o que eu acabei de falar, pular etapas e quando muitos projetistas já vêm com a ideia de pegar uma dica, usar uma luminária para um projeto, ou acabam escolhendo ela sem entender direito o efeito que produz portanto, sem saber se isso é mais adequado para aquele cliente, para aquele espaço, para aquele uso. Então, isso entra uma coisa bem interessante também, que é muito importante as pessoas saberem dos diferentes efeitos que cada tipo de iluminação produz e que cada luminária. Não cada luminária apenas. Antes de tudo, saber que diferença uma luz direta e uma luz indireta produz. Por exemplo, luz de efeito e luz de destaque. E aí, se você quiser, você pode dar a sua opinião. Você mencionou uma coisa interessante, essa coisa da pessoa ver a luminária, ai, que bonitinha essa, né? Mas ela nem tem ideia do... Eu lembrei daquelas arandelas que fazem faixinho para cima e para baixo, e as pessoas acham, ai, que bonitinha. E aí fazem aquele desenho, né, entre aspas, no muro. E, tipo, era essa a intenção? Será que era essa a intenção? Tal. Então, a pessoa vai pela carinha da luminária, ai, que bonitinho isso, que bonitinho aquilo, e não tem a ideia de que efeito aquilo vai fazer. A luz é para cima, a luz é para baixo, a luz é difusa, a luz é focal. Mas as pessoas costumam... Eu tento me colocar um pouco no lugar dos outros, eu devo dizer assim, porque quando você, sei lá, eu acho que falando de um cliente final, né? Eu entendo, é muito tentador a gente olhar na internet e procurar uma receita de bolo e não seguir, entendeu? É muito tentador não seguir. Assim como pra gente, quando a gente é leigo em um assunto, eu sou leiga em, sei lá, medicina, você, eu tô com uma dor de dente, aí você entra na internet, você olha, toma esse remédio aqui, ótimo para dor de dente, a gente segue, né? Então, eu entendo isso, eu entendo que realmente seja muito tentador, mas eu também acho que tem
um misto aí de falta de conhecimento e tal, e de achar que sempre o projeto de iluminação é uma coisa cara. E nem sempre, né? Não é bem assim. A coisa pode ser muita coisa. Tem projeto para tudo quanto é tipo de cliente. Inclusive o projeto de loja em alguns momentos pode sim ser interessante, para não crucificar a loja, né? Mas assim, eu acho que tem projeto para todo cliente. E eu já até eu fugi da pergunta, né? Não. Na Confundi verdade, tudo. a gente não precisa ficar tão formatado, né? Aqui é um bate-papo descontraído. É, eu, inclusive, agradeço você ter se disposto a participar. Eu sei que você está com uma filha, bebê, que eu ainda não conheci, mas um dia eu espero poder conhecer. E mesmo assim, você está arrumou um espaço na agenda para falar e para falar para as pessoas. E eu te agradeço e sei que não precisa ser tão formatado, mas é mais ou menos isso. Eu estou tentando, sabe por quê, Clarissa? É porque quando já tinha live, né? Clarissa e pessoal, a minha opinião, já tinha live antes da pandemia. Quando começou a pandemia, se agravou, estourou, todo mundo começou a fazer live. E é ótimo, porque a gente tem acesso à informação, passa a ter acesso gratuito à informação que às vezes é de qualidade, né? Entretanto, não serve de muita coisa se você assiste uma live muito boa e se depois você não tem uns tópicos para anotar, ou se você não tem imagens para ver, né? Então eu rapidamente, tá? Rapidamente perdi a paciência com live que a galera fica só falando. Principalmente numa área que poderia mostrar. Né? Então eu, por exemplo, live de arquitetura, se não tiver projeto para mostrar, eu não tenho muito interesse. Para ouvir a história, pode ser o Papa da iluminação ou a Papa, que não tem muito interesse. Mas mostrar é legal. Então, eu estou tentando fazer tópicos para anotar, primeiro, porque eu sou malandro, quero aprender, eu sei que eu posso aprender com todo mundo, inclusive com a Clarissa, que é uma baita profissional. E segundo, para depois fazer um resumo e mandar para você, mandar para o pessoal que você quiser, ou botar para os meus alunos e até botar no Instagram. Tá? Beleza, Então não certíssimo. precisa ser tão formatado. Mas então, o resumo que eu anotei aqui, ó, vê se eu estou sendo um bom aluno seu, se eu seria um bom aluno seu. Ó. Então, um erro é escolher luminárias pelo efeito e acabar desconsiderando a função que ela poderia cumprir no espaço. Então, assim, é legal, sim, escolher luminárias que fazem efeitos, raios para um lado, efeitinhos e tal, só que escolher considerando isso, em vez de antes de escolher todo o conceito de iluminação, que o Galvão, enfim, chama lá do jeito dele, que está no YouTube já, e aí depois, na hora que chegar assim, ó, bom, agora eu quero umas luminárias para efeito, para produzir efeitos de luz. Aí o vendedor vai te dizer, ah, tem essa e essa e essa. E aí você escolheu o raiozinho. Mas só no momento que é de escolher o raio. Em vez de falar, ah, já que tem esse raiozinho, vamos botar em algum lugar. Eu já vi arquiteto fazendo isso, arquitetos anteriores, Uhum. né? Ai, que lindo isso! Vamos botar em algum lugar? Sim, mas qual lugar? Eu perguntei. Ah, não sei, vamos botar em algum lugar. Tá, mas pra quê? Ah, porque eu achei bonito. Uma coisa Então, é você colocar um abajur, né? Ah, vamos botar esse abajur aqui, abajur. É uma coisa. E mesmo assim, eu ainda diria que tá, um abajur pode ser muita coisa. Um abajur pode ser difuso, um abajur pode ser para uma luz, tem que ser luz para baixo, um abajur tem o objetivo, não, esse aqui tem uma luz direcionada, então uma luminária de mesa que tem uma luz direcionada para uma área de trabalho. Enfim, mas seria menos, um impacto menor se a gente estivesse falando de vamos usar porque é bonitinho, um abajur, né? Só para sim, exemplificar. super. Tem um professor que era muito bom, ele já ganhou prêmio de arquitetura, e lá na faculdade ele me deu aula, o Doica, né? E eu lembro que naquela época eu estava gostando muito de arquitetura desconstrutivista, e era o período que eu tinha que fazer um projeto de um museu. E aí eu fiz um museu todo quebrado, que até era um projeto legal, na minha análise, hoje lembrando, era um projeto bonito. E eu lembro que eu cheguei para mostrar o projeto para ele, estava no dia de mostrar o projeto, e eu mostrei todo orgulhoso. Cheguei ali com o desenho, ó, bem feliz. E ele olhou e falou assim: bonito desenho. Eu já desconfiei. E ele falou:
Eu comecei a explicar, aqui, assim, assim. Ele falou assim, mas por que você fez com essa forma? Eu falei, porque eu achei bonito, porque eu acho bonito. Ele falou, tá, mas e qual o argumento de você fazer com essa forma? Aí eu falei, sei lá, acho legal. Ele, cara, acho legal não é um motivo, não é um argumento. Para você fazer um projeto de arquitetura, você está impactando o usuário. Para você fazer um projeto de iluminação, você está impactando o usuário. Então, achei bonito não é um argumento aceitável. Você tem que ter um argumento mais forte do que esse. Então, acho que Nem que uma dica. você faça uma análise e conclua que, não, este projeto tem o objetivo de ser meramente estético. Mas, assim, tem um caminho percorrido para concluir aquilo, né? Eu acho que é meio por aí, né? Porque, ok, se a pessoa tem o objetivo que aquilo seja meramente estético. Estamos É, para não julgar, entendeu? não julgar, mas é só para acrescentar É para as pessoas anotarem aqui, isso. para que essa live possa acrescentar alguma coisa na vida de vocês que estão assistindo, tá? E olha, o Gui Sodré, que maneiro. Então, bom, se vocês têm alguma opinião, claro que comentem aí ou perguntem. E se vocês estão gostando, clica no coração e manda para alguém, tá? Então, minha sugestão de anotação agora é: arquitetura precisa de argumento. Se vocês quiserem anotar, a arquitetura precisa de argumento. Bom, próximo tópico aqui, que esse daqui é bem, não é bem, né, mas é um pouco polêmico, né, porque as pessoas, enfim, achar que cálculo não é importante. E aí, bom, é preciso entender que cada ambiente tem uma demanda luminosa diferente. E existem normas e parâmetros reguladores que têm que ser seguidos, especialmente em projetos comerciais. Na verdade, mesmo quando o projeto não é comercial, por exemplo, a gente aqui faz muita residência. Ainda assim, é adequado a gente oferecer o mínimo de quantidade de luz no cliente. Porque não dá para a gente fazer como esse projeto dessa exposição aqui, de objetos da África, que a gente fez lá no Casa Shopping. Por mais que a gente ache bonito, um projeto muito teatral, muito cênico, a gente pode ter uma abordagem mais teatral numa residência, mas não dá para ter só luz teatral e não entregar, porque essa luz não serve para todas as atividades, entende, pessoal? Então, primeiro, não considerar apenas um tipo de iluminação, e segundo, acreditar que não precisam fazer cálculo na iluminação. E aí, te pergunto o que você acha a respeito disso. Eu acho que a verdade é que, como você mencionou do residencial, né? A verdade é que, ao longo do tempo, com a experiência, a gente acaba minimizando a necessidade de alguns cálculos, porque você já sabe, como você deu um exemplo aí, um quarto com não sei quantas par 20, você já sabe se aquilo vai ser o suficiente ou não, né? Com a experiência ao longo do tempo, você já sabe que isso sim, uma lâmpada dessa é suficiente ou não, enfim. Agora, sim, a gente precisa, especialmente para ambientes, para projetos comerciais, a gente precisa de cálculo, ou se você está propondo uma solução diferente que você não está acostumado a usar, ou se não, esse aqui eu estou acostumado a fazer sempre, mas esse ambiente tem uma questão muito específica, tem uma luz natural assim, assado, e aí de noite eu não vou contar com essa luz natural, então eu preciso entender quanto isso aqui vai me gerar de luz. Eu acho que é saudável. É saudável a gente dar uma estudada e entender se... Ou um cliente, às vezes o cliente tem uma demanda de, olha, esse cliente gosta de muita luz. Então, assim, você promete muita luz, e é interessante você garantir que vai cumprir, né? Exato. Ainda tem a parte de iluminância versus luminância nesse muita luz, mas é um nível avançado, então a gente deixa para outro dia. Mas então você diria que acreditar que não precisa fazer cálculo em projetos de iluminação é um erro? Eu acho que é um erro. Mas eu também não quero dizer que você precisa, porque isso não significa que você precise sempre. Eu acho que isso vai depender
da função, mas você não só precisa quando você precisa entregar um memorial de cálculo. Acho que Não, é não, muito saudável. desculpa te Diga, interromper. Eu preciso te interromper para que essa pergunta e esse tópico esclarecer. fique muito mais simples. Oi, Nick Gomes, obrigado por você estar aqui e contribuir. Diga aí o maior erro que você acha na tua opinião, erro que uma pessoa não deveria cometer em projeto de iluminação. Mas não é para isso que eu interrompi, não. É pelo seguinte, tem muitos profissionais, muitos amigos meus e seus, né, que perguntam qual é a lâmpada que eu escolho para iluminar um quadro, por exemplo. Né? Qual a lâmpada que eu escolho para um abajur? Ah, é uma lâmpada bulbo, é uma lâmpada boa para abajur. Tudo bem, mas a lâmpada bulbo tem 6, 8, 9, 12, 15 watts do tamanho comum ali, né? Então, na verdade, ela varia de 500 lumens até 1.600 lumens. Ou seja, é um terço ou o triplo, né? Uma é um terço da outra e uma é o Uhum. triplo da outra. Então, como escolher? É possível escolher sem fazer uma conta? Esse que é o ponto, entendeu? É possível? Com experiência você falou. Mas para quem não faz ideia do que de iluminação, para quem não entende nada, eu acho que é muito mais fácil a pessoa diminuir a margem de erro dela se ela fizer conta, se ela fizer cálculo. Então eu vou te responder passando por outra coisa que a gente já falou. É até possível, sim, com certeza, mas não é possível sem fazer uma análise. Porque se a pessoa me Aham. pergunta isso, se o profissional me faz uma pergunta assim, receita de bolo dessa, aí tá, mas é para onde? Qual é o ambiente? É um quarto. Tá, é um quarto de uma pessoa jovem ou mais idosa. Entende? Então, assim, sem essa mínima análise, eu acho que não é possível. Quer dizer, tudo é possível. Você vai em Benfica e vai comprar a lâmpada. Mas poderia ser uma coisa muito mais assertiva, fazendo uma mínima análise. Para quem é isso, como você pontuou, né? Para quem é isso, qual é o uso. Isso eu acho que em, alguns, em algumas situações vai falar mais alto que o cálculo. Legal. Então, análise, cálculo é importante sim, não fazer cálculo poderia ser dito como um erro de projeto de iluminação. Entretanto, talvez, tão importante quanto o cálculo é a análise, que precisa ser feita, como a gente já falou algumas vezes aqui, e talvez a análise seja mais importante do que o cálculo. Concordo. É porque aí a gente passa pelo bom senso, né? E aí é um longo caminho. E também pelo seguinte, o cálculo vai considerar uma luminária, né? Então vamos dizer assim, a gente quer uma luminária para leitura ou para luz ambiente. Então, para o ambiente inteiro. Então vamos calcular esse abajur. Mas normalmente a pessoa não calcula porcentagem, diferentes porcentagens da soma de todas as luminárias que ele quer acender para construir uma atmosfera no Das cálculo. camadas, né? É. As Então, camadas que constituem um projeto inteiro. é, exato. Sim, concordo. Você calcula uma solução e não todas as camadas daquele espaço. Exato. Tô adorando isso aqui. Tem uma aqui que não estava nos tópicos que a gente tinha Pensado. elaborado antes, mas que eu acho muito boa. E por um acaso eu estou separado aqui algumas lâmpadas, porque eu vou gravar a aula de lâmpada hoje. E tem umas par 20, par 30 e par 38 aqui, que são do ano de 2017. E aí, naturalmente, elas entregam um determinado fluxo luminoso e uma quantidade de candelas. E já tem uma outra geração, que é ano 2020, e aí, com o mesmo consumo, entrega outro fluxo luminoso e outra quantidade de candelas. Então, um erro que eu sugeriria botar nos tópicos aqui é um erro muito comum dos profissionais é se prender às lâmpadas. Por isso que eu acho ruim os profissionais que se prendem às lâmpadas. Antes era ruim, mas agora com LED é pior. Porque às vezes o cara acha que a par 20 resolve, só que com o passar do tempo, a par 20 entrega cada vez mais quantidade de luz. Ou ela é descontinuada com aquele fluxo luminoso que ele entregava e entrega hoje uma outra quantidade de luz. Então a pessoa que é presa à lâmpada acaba. Bom, e também quando não Isso é tiver um erro mais. muito comum, né? É, É um erro muito comum dos profissionais, dos arquitetos,
Ah, eu posso então colocar uma dicróica de 7 watts? Que é uma dicróica? O que são 7 watts, né? Aí cada Para um vai ter você. seus 7 watts, né? Enfim, Sim. mas também eu acho que é até difícil explicar isso porque as pessoas acham que a gente que está querendo dificultar. Às vezes eu tenho essa impressão. Total, total. Ah, provavelmente aquele cara que quer criar uma dificuldade para me vender uma facilidade. Ó, Quer valorizar o trabalho. mas é verdade, pessoal. Sabe por quê? Ó? Aqui, por exemplo, tem uma par 38 de LED, obviamente, né? Porque, bom, a gente não faz projeto sem usar tudo LED desde 2014, eu acho. O último que a gente fez que ainda tinha a R48, só porque era a única, é uma mini R70. Mas, enfim, são duas par 38 da LED Vance, ou seja, o mesmo fabricante. Essa aqui é ano 2017, 2018, ano, e essa aqui 2020. Ambas consomem 15 watts. E essa daqui tem 4.500 candelas. E essa, 5.500 candelas. E eu vou ter que mostrar, né? Porque não adianta eu falar. Bom, essa daqui, a letra é tão pequena que eu acho que não dá para ver. Mas essa daqui dá, ó, 4.500 candelas. Vocês conseguem ver aí? Cadê? Pronto, 4.500 candelas. Deve estar ao contrário, mas dá para ver Sim. aqui. Ok? Beleza. E essa daqui, 5.500 candelas. Bom, essa vai ficar bem difícil, espero que dê para ver. 5.500. Moral da história. Você tem a mesma lâmpada, do mesmo tamanho, com o mesmo consumo, que entrega 1.000 candelas a mais. E olha, 1.000 candelas é um pouco mais do que uma par 16, que é menorzinha do que a par 20. E em alguns fabricantes é uma par 20, que são 900 candelas. Né? Então, uma R111, às vezes tem 1.300 candelas, dependendo do ângulo, claro, e da potência. Mas então, para vocês fazerem ideia, é uma lâmpada a mais de 2 anos de diferença, ou uma lâmpada a menos. Então, para você que se prende à lâmpada, quando a gente fala que ela muda a cada ano, a tecnologia, ou muda a cada 2 anos, é verdade. Tá? Então, se prender a lâmpadas, em vez de se prender a conceitos, e em vez de se prender a fluxo luminoso e se aprofundar um pouco mais na iluminação, isso eu considero que é um erro também. É a mesma ideia de se prender a luminária, né? Você olha porque é bonitinha, você olha porque é um embutido assim, assim, preto, o outro também, enfim. Não é para se prender a luminária assim como se prender a lâmpada, uma dicróica de não sei quantos watts. Pode ser a mesma Verdade. coisa. Total. Bom, estamos chegando no final, galera. Quem quiser comentar aí. Tem mais alguns tópicos aqui que a gente. Bom, tem um aqui que é muito interessante. E eu lembro do Peter me falou uma vez isso daqui. Se render, vamos ver se você concorda que isso é um erro, ou pode ser um erro de projeto de iluminação. Se render aos modismos de mercado sem uma análise crítica. Por quê? Porque muitas vezes uma luminária ou solução de projeto está na moda e o projetista insiste em aplicar ela em um projeto sem nem mesmo entender se aquilo é apropriado ou não para o cliente. Bom, em parte é o que você já falou, dos Trilho. profissionais que escolhem. Hã? Trilho. Trilho ou o negócio que faz Perfil efeito. linear de LED. Nossa, perfil, cara, daqui a assim, ó, eu não sou mãe de Ná, mas escuta o Ninguém que eu vai tô se dizendo. suportar mais. Ninguém vai Daqui, suportar mais ver perfil linear de LED. daqui a 5 anos, ó, quem tiver perfil na sua casa vai ter vergonha, Vai. eu acho. Não, ninguém Mas, vai mais aguentar. Enfim, mas é isso, né? É sazonal. Isso é, não tem mais jeito. do que as lâmpadas, mais do que as lâmpadas bulbo, mais do que as lâmpadas vintage, que no começo eram febre, super cool, super sofisticado, e agora tem em todos os lugares, dos mais alto nível ou mais baixo nível, né, mais simples. E isso não é ruim, pessoal. É legal popularizar a tecnologia e iluminação. O ruim é um produto ser tão usado que você não vê mais vantagem estética ou arquitetônica para usar. Então, O se ruim prender. é não analisar se aquele produto de fato faz sentido para aquele projeto ou se a gente está usando só porque é bonitinho e está na moda. Quando eu falo perfil Exatamente. de LED, eu estou falando uma linha luminosa, é isso que eu quis dizer, né? A gente ter o visual da linha luminosa, que né, tá overdose de linha luminosa. Overdose de linha luminosa.
A gente está evitando, cara, toda reunião de projeto. Claro, né? Pela miniaturização, o perfil e a fita, e dentro do perfil ou não, é super revolucionário, né? Porque a gente tem que cortar menos a parede, cortar menos o piso para colocar dentro do piso, dentro da parede. E tem muitas soluções que beneficiaram. Só que o perfil, puro e simplesmente, para usar em circulações, por exemplo, que está sendo exageradamente usado, é porque assim, eu e a Clarissa e alguns profissionais, a gente gosta de oferecer ao cliente algo que ninguém tenha. Por isso que a gente se esforça para criar uma solução. Óbvio que não é todo dia que a gente cria algo novo, né? Até porque é difícil você criar algo novo. Mas a gente faz um esforço para não usar algo que está todo mundo usando, né? Tão Tudo se batido, repetindo. é. É. Mas então, eu lembro que o Peter, eu vou dar um exemplo aqui, que ele falou que bem no começo do trabalho dele, da carreira dele, alguém apresentou para ele uns equipamentos RGB, que trocavam de cor. E aí ele foi fazer um espetáculo de teatro, e aí ele falou, ó, vamos botar uma coisa RGB. E o cara falou, ah, não gostei. Ele falou, não, mas é incrível, muda de cor sozinho. Ele falou, não, mas não gostei. E aí ele percebeu, ele me contando a história, que ele percebeu que ele não tinha um argumento poderoso para usar aquela solução, aquelas luminárias. Que o argumento mais poderoso é o fato de que elas mudavam de cor. Então, se o mais valioso do teu projeto, inclusive a Liane, que trabalhou com o Peter muitos anos, hoje ela fez um webinar da Interlight e ela falou isso também. Ela citou alguma, eu não assisti inteiro, porque eu não consegui, mas eu assisti um pedaço por uma coincidência, ou não, né, que não existe coincidência. Eu escutei exatamente essa parte, que se o ponto mais alto do teu projeto é uma nova luminária, cara, será que o teu projeto é tão incrível assim? Será que não falta argumento para o teu projeto? Será que não falta um conceito poderoso? O mais poderoso deveria ser o conceito e não uma luminária. Concordo plenamente. Que bom. Concordamos com um monte de coisa. Então, se render a modismos sem análise crítica. É... Último tópico, hein? E aí depois a gente, bom, não vou dizer abre para perguntas, porque já está aberto para perguntas há muito tempo. A gente já está aqui, falta 1 minuto para 1 hora, e a Clarissa tem tempo, eu também, então comecem a fazer suas perguntas agora. Quem estiver gostando, clica no coração, por favor. Agradeço vocês estarem aqui e parabenizo também por vocês terem interesse em iluminação e aprender alguma coisa. Espero estar contribuindo, eu e a Clarissa aqui, tá? Último tópico. Você concorda que é um erro não compreender que, assim como qualquer outro projeto dentro da área de arquitetura ou design de interiores, o projeto de iluminação também pode e deve ter diferentes camadas, ou diferentes planos, ou diferentes nuances, e que essa característica pode, se bem feita, aumentar o sucesso dos projetos de arquitetura, interiores, internos e externos, justamente porque pode proporcionar uma coisa que os clientes sempre procuram, que é uma boa experiência do usuário no espaço. Ou seja, você concorda que um erro é não compreender que um projeto de iluminação poderia e deveria ser capaz, óbvio, dependendo do uso, né? Poderia e deveria ser capaz de construir diferentes atmosferas ou diferentes camadas, alguma coisa assim. Com certeza. Eu acho que é fundamental que a gente tenha mais de uma. Porque não é como a gente falou da receita de bolo e tal, é justamente por isso. Você tem camadas, você constrói uma soma, né? E eu acho que isso é o rico do projeto, né? A pessoa que o profissional que constrói projeto, é isso. Você tem camadas. E eu acho que isso é a parte mais bacana, porque mesmo se a gente está falando não sei, numa cozinha com uma luzona difusa e tal, você tem possibilidade de criar camadas. E eu acho que isso é o que deixa o projeto mais interessante, mais bacana. Que legal. Cada um fala de uma maneira, né? Camadas, planos, intensidades.
Tem gente que fala até hierarquia, embora, pelo que eu saiba, a hierarquia é de pessoa para pessoa, né? Mas eu acho que é tão interessante, tem muita gente que quer fazer destaque com cor, e tá ótimo. Tem gente que quer fazer destaque assim, com luz e sombra, e tá ótimo. E tem gente que precisa, muitas vezes a gente precisa fazer um destaque num ambiente todo iluminado. E você faz muitas vezes usando a iluminação para soltar um plano do outro. Então, nesse ponto é a camada, ou nesse ponto são planos. Vocês podem chamar como vocês quiserem. Mas se você usa bem a iluminação, você reforça a diferença de planos que existem dentro de um ambiente, dentro de um espaço. Isso é tão interessante, todo mundo já viveu uma ilusão de ótica, né? De não saber de maneira tão fácil, tão definida, o que está na frente e o que está atrás. Principalmente em estrada, né? Que tem muito calor, enfim, não sei a parte física disso, a explicação física. Mas é legal a gente usar a iluminação tanto para evidenciar isso, quanto às vezes para manipular a realidade e enganar. Por exemplo, aqui tem luz na frente e luz atrás dessa escultura. Então, uma luz é para destacar e outra é para mostrar que, bom, pode ser para criar diversas coisas. Eu não lembro a explicação exata que eu dei na época, mas era, de certa forma, também para enaltecer o contorno. Porque se você tem uma luz ali frontal, você vai revelar, destacar aquela escultura no meio onde ela está inserida, né? Mas o contorno em si, no espaço, olhando de longe, você consegue perceber essa escultura. Só que a luz que está por trás dela, que inclusive é de baixo para cima, a luz de destaque é de cima para baixo. A luz que está atrás dela é de baixo para cima. E é a que revela todos os contornos. Então tem funções diferentes e, naturalmente, tem intensidades diferentes. Por que tem intensidade diferente? Porque tem importâncias diferentes. Se você dá muita importância, você vai naturalmente ter um pouco mais de intensidade luminosa. E se você não tem tanta importância, naturalmente você vai ter um pouco menos de intensidade luminosa. Então, não construir uma soma ou camadas para valorizar o projeto. Com certeza. Essa possibilidade de diferentes cenários, eu acho que é muito rica no projeto. E abrir para diferentes percepções e diferentes usos, né? Que legal, adorei. Bom, anotei bastante coisa aqui. Espero que eu tenha sido um bom aluno. Vou agradecer seu Foi tempo. ótimo, Hugo. Obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez. Foi ótimo o bate-bola. Foi ótimo. E, por último, vou te convidar a dar uma sugestão ou uma dica para as pessoas que aqui assistiram ou que ainda vão assistir. Que você dê uma dica para quem já trabalha na área com arquitetura de interiores ou como arquiteto, ou como decorador, ou como amante da iluminação. Qual a sua dica para a pessoa caminhar na direção de se tornar um melhor profissional? Porque a gente falou de alguns erros aqui que, naturalmente, se a pessoa cometer ao longo de diversos anos na carreira, ela vai acabar caminhando para não ser um profissional tão bom. Então, qual, na sua sugestão, além das dicas de hoje, a pessoa poderia trilhar? Qual a sua dica para uma pessoa que quer melhorar profissionalmente na iluminação? Eu acho que busque um profissional que possa enfim, que possa te ajudar no projeto, que você ache que está no teu alcance de custo-benefício para desmistificar aquela história de que projeto de iluminação é caro. Então, assim, tem profissional para todo bolso, para todo cliente, mas busque um profissional. Assim como a gente não sabe fazer projeto de paisagismo, por exemplo, eu não saberia fazer, não sei dizer nada. A maioria, pelo que eu vejo, a maioria dos arquitetos não tem nenhuma noção de iluminação. Então, busque um profissional, busque a ajuda de um profissional que consiga te ajudar nisso.
Eu acho que valoriza o projeto, né? Eu acho que é bom para todo mundo. Então, correr atrás de informação, é isso que eu sugeriria. Boa, achei ótima sugestão. Me deu até vontade de anotar aqui mais um erro. É achar que entende de iluminação mesmo sem ter tido aula desse tema. Porque é engraçado, É, né? eu não acho que todo mundo esteja disposto a ter aula, e tudo bem, as pessoas já têm muita coisa para dar conta, tudo bem. Quem Sim, tem interesse, eu acho bacana, mas também quem não está se dispondo a dar conta, bacana também. Mas então procura alguém para te ajudar. Não tenta dar sim, conta, não tenta carregar o mundo nas costas, porque não vai dar certo. O que cliente é legal. que paga no final, né? É, exatamente. Mas vejo isso, assim, porque já teve mais de um profissional, assim, na área que falou, ah, que legal, né? Você faz um trabalho legal. Ah, mas eu me garanto na iluminação. E aí eu chego depois e vejo o ambiente da pessoa e não tá com erros básicos ali. Não tá nem um pouco legal. Mas enfim. Ó, tem muita gente que te quer bem, que tem carinho por você. Muita gente te dando parabéns. Eu imagino que você já tenha visto alguns dos comentários aqui. Mas então, mais uma vez, eu vou te agradecer. Dar um beijo em você e na Flora aí. Te dar Obrigada. parabéns. Eu agora te admiro mais ainda profissionalmente. Sei um pouquinho. Primeira vez que a gente consegue conversar durante uma hora. E, bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem tiver gostado, clique no coração e manda isso daí para outras pessoas para que elas possam assistir. Vai ficar alguns, sei lá, 2 dias aí no feed e depois vai para o YouTube e aí a gente tira do feed. Beleza? Clarissa, obrigado mais uma vez. Ótima tarde para Obrigada, você. Hugo. Beijo. Obrigada pelo convite. Ótimo. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Até a próxima.